Bom, pessoal, todo mundo bem aí? Me vendo, ouvindo bem? Tudo ok? Então, vamos dar uma sequência aí na nossa aula de simulado. Nós vamos trabalhar algumas questões, agora que mais caem na prova, sobre normas de circulação e de conduta, tá? Eu sempre passo essa informação aqui. Do curso teórico, a gente tem algumas aulinhas que a gente vai trabalhar aí algumas questões, né? As questões que mais têm sido cobrado aí na prova do Detran. E a gente está pegando aí sobre assuntos específicos. Então pegue com muito cuidado, com muito carinho esse vídeo aí, dá uma estudada, tá? Anota essas questões. Depois eu vou publicar isso aqui lá no YouTube para a galera ter acesso. Os alunos aqui do curso teórico, veja, reveja, as demais pessoas também, né? Dê pausa para responder essas questões, porque são questões bastante cobradas na prova teórica aqui. E como a gente já faz os comentários na aula, eu sempre falo isso aqui nas aulas de correção de questões, eu não vou ficar aqui comentando as questões, tá? Eu vou querer ser mais rápido, um pouco mais objetivo. Eu vou jogar as questões, já dar ali uma resposta direta. Então, você pode fazer no print da tela, fazendo aí papel, caneta na mão, fazendo algumas observações, né, sobre o assunto aqui explorado, tá? Que a gente vai trabalhar, que são questõezinhas que são bem, mas bem mesmo cobradas lá na sua provinha teórica. Então a gente vai só corrigir questões aqui agora. Eu vou jogar essas questões, como eu falei, vou ser mais rápido um pouco, vou ser mais objetivo com essas questões, para a gente trabalhar realmente o que é cobrado na prova teórica, sem entender, né, quais são os assuntos mais cobrados na prova teórica lá sobre norma de circulação e de conduta. Lembrando que esse é um assunto que na prova teórica cai bastante perguntinha lá, então vale a pena você dar atenção para o que a gente vai estar conversando aqui agora, tá bom? Papel, caneta na mão, tá? Todo mundo muito atento. E vamos para frente aí, ó. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é a faixa da direita, da esquerda, qualquer uma, a de sinalização com linhas amarelas. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é a faixa da esquerda. Guarda comigo. Faixa da direita, veículos mais lentos e de maior porte. Faixa da esquerda, fazer ultrapassagem e deslocar em maior velocidade aí, tá? Então guarda essa informaçãozinha também, que ela é bastante importante aí para a prova teórica. Quando inexistir uma faixa especial, um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à esquerda da pista de rolamento, a faixa central da pista de rolamento, qualquer faixa desde que facilite o trânsito, a faixa mais à direita da pista de rolamento. Se não existe uma faixa especial, você vai à faixa mais à direita da pista de rolamento, resposta correta, D de dado. Porque se existir uma faixa especial, independente se ela é na direita, esquerda ou no centro, você vai nela. Mas se não existe uma faixa especial para o seu veículo, a mão de direção do condutor é do lado direito. Então, a resposta correta, D, a faixa mais à direita da pista de rolamento. Os usuários das vias terrestres devem circular somente pelo lado direito da via. B, ceder sempre o direito de passagem aos veículos de transporte coletivo. C, circular sempre em velocidade reduzida. D, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Resposta correta, D de dado. Dicasinha aqui, gente.
Sempre que você encontrar palavrinhas como essa aí, ó, somente, sempre, só, apenas, tem uma grande possibilidade dessa opção de resposta ela está incorreta, tá? Então, ela é o que a gente chama de casca de banana. Então, a resposta correta é a letra D de dado, tá? Em vias de mão dupla, o que é uma via de mão dupla? É aquela via que tem veículo indo e veículo vindo. Na via de mão dupla, a circulação pela contramão direção é A, possível quando a sinalização permitir, B, possível quando ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário para esse fim, C, possível quando houver pouca movimentação de veículo em sentido contrário, D, sempre proibido. Resposta correta: em vias com duplo sentido de circulação, aquela via que tem veículo indo e veículo vindo, a circulação pela contramão de direção é possível quando você estiver fazendo o quê? Ultrapassando outro veículo e somente pelo espaço necessário para esse fim. Então, resposta correta, resposta B de bola, tá? B de bola. Mais uma perguntinha. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da tracinho, destinada à circulação dos veículos mais tracinhos e de maior porte, quando não houver faixa especial a ele destinada. Inclusive, eu já falei isso. A faixa da direita é destinada a quem? Aos veículos mais lentos e os veículos de maior porte. Então, resposta correta, C de casa. São as faixas da direita destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte. Resposta correta, C de casa, tá? Realizando uma mudança de faixa, você, condutor, dirá que a preferência é dos veículos que estiverem transportando o passageiro, dos veículos que estiverem à direita, dos veículos que já estiverem circulando na faixa que você vai entrar, dos veículos, do seu veículo, desde que você sinalize de forma clara a sua intenção. Resposta correta, C de casa, dos veículos que já estiverem circulando na faixa que você vai entrar. É dever de todo condutor de veículo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Que distância é essa? De 25 metros nas rodovias, inversamente proporcional à velocidade dos veículos, necessária para uma parada de emergência sem risco de acidente, aquela que o condutor julgar necessário. Resposta correta, C, necessária para numa parada de emergência não causar um risco de um acidente de trânsito. Não obstruir a marcha normal dos veículos sem causa justificada. Estamos falando sobre prestação de socorro, normas de circulação e de conduta, procedimentos de mecânica ou cidadania. Não obstruir a marcha normal dos veículos, a gente está falando de normas de circulação e de conduta, tá? Um veículo em movimento, ele deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando? Se a via for de mão dupla, se ele for entrar à esquerda, se ele estiver desenvolvendo velocidade abaixo da permitida e não existir uma faixa especial a ele destinada. Independente se a via de mão dupla ou mão única, a mão de direção do condutor é do lado direito. Se ele for entrar à esquerda, é uma alternativa totalmente incoerente com a pergunta. C, também não procede porque você não pode transitar numa velocidade abaixo da permitida. Então, resposta correta, inexistir uma faixa especial a ele destinada. Ele vai na faixa da direita. Antes de colocar o veículo em movimento,
O condutor, ele deve verificar os equipamentos de uso obrigatório. Quais são eles? Cinto de segurança em cor de cabeça, triângulo de segurança e pneu sobressalente, limpador de para-brisa e buzina. Todas as alternativas estão corretas. Gente, dicasinha de prova. Pegou uma alternativa como essa, não sabe a resposta. Tem todas acima, todas estão corretas, todas as alternativas. Marca ela, porque há uma grande possibilidade dessa questão ser a questão que você vai gabaritar na prova teórica. Então, todas estão corretas, dedidado, tá? É dever de todo condutor de veículo ultrapassar outro veículo em interseção, acionar dispositivo luminoso, indicador, luz seta antes de mudar de direção, ultrapassar o outro veículo. Quando se tratar de transporte coletivo, parar o veículo para atender ao sinal de passageiro em qualquer local. Resposta correta, B de bola. Acionar o dispositivo luminoso indicador, luz indicadora de direção, seta, sempre que você for mudar de direção com seu veículo aí. A subdivisão da pista de rolamento comum, com ou sem separação por marcas e cuja largura permite a circulação de veículo com segurança, a gente chama de quê? Bom, você tem uma via. O local destinado à circulação do veículo com segurança, a gente chama de quê? A gente chama de vias públicas, faixas de segurança, passagem de nível ou faixa de trânsito. O nome desse local destinado à circulação dos veículos é faixa de trânsito, tá? É o local destinado à circulação dos veículos, com ou sem separação por marcas ou por linhas, tá? Dirigindo um veículo numa via dividida ao centro por sinalização com duas linhas, tá? Sendo que a primeira linha esquerda ela é tracejada, a segunda é contínua. Você poderá o quê? Ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. B. Ultrapassar outro veículo pela direita quando as condições forem favoráveis. C. Fazer retorno para o lado direito da via. D. Estacionar o veículo. Dirigindo seu veículo, a primeira linha esquerda ela é tracejada. Resposta correta. A. Você pode ultrapassar pela esquerda quando as condições forem favoráveis. Mas e a segunda linha, Ezequiel? A segunda linha ela é contínua. A segunda não lhe importa, a segunda não é para você. É a primeira linha esquerda, a linha perto da porta do motorista ali. A próxima é para o condutor que vem em sentido contrário. Então, a primeira linha sendo tracejada, a primeira linha esquerda, você pode ultrapassar desde que as condições forem favoráveis, né? Não existindo uma faixa especial própria, um veículo lento ou de grande porte deverá ocupar o quê? Nós já falamos sobre isso. A faixa mais à esquerda da pista de rolamento, a faixa central da pista de rolamento. Qualquer faixa desde que facilite o trânsito, a faixa mais à direita da pista de rolamento. Se não existe uma faixa especial, você deve transitar na faixa mais à direita da pista de rolamento. Resposta correta, D de dado aí, tá bom? A faixa mais à direita da pista de rolamento. O trânsito de veículos sob passeio, calçada e acostamento só poderá ocorrer, lembrando aqui, se cair na sua prova, transitar com veículo automotor sob passeio, calçada e acostamento, a infração é gravíssima, multiplicada em 3 vezes. Então, é gravíssima vezes 3. Mas ele vai tratar da exceção. Quando pode ocorrer? Quando o condutor julgar necessário, em nenhuma hipótese. C. Para se adentrar ou sair de imóveis ou em áreas especiais de estacionamento,
somente para sair ou adentrar de imóveis? Resposta correta, C, para se adentrar ou sair de um imóvel ou área especial de estacionamento. Aí você pode utilizar o acostamento, né? Ou a calçada, ou o passeio. Caso contrário, não. Essa é a exceção. Então, resposta correta, C de casa, é a resposta que gabarita a questão aí, tá bom? Mais uma perguntinha aqui. No acostamento é proibido o quê? Parar ou estacionar em situação de emergência, circular pedestre, trafegar com veículo automotor, parar para realizar manobras. No acostamento é proibido o quê? A, B, C ou D de dado? Resposta correta, letra C, no acostamento é proibido transitar com veículo automotor. Dirigir com apenas uma das mãos é permitido em qualquer situação, proibido em qualquer situação, permitido quando o condutor já tem experiência, permitido quando o condutor fizer sinal de braço, ou acionar os acessórios ou os comandos para realizar mudança de direção. Resposta correta, dirigir apenas com uma das mãos é infração de trânsito, de natureza média, 4 pontos no prontuário do condutor. Mas ela é permitida somente para quê? Para fazer gesto de braço, dobrar à esquerda, dobrar à direita, diminuir a marcha ou parar, acionar os acessórios do veículo, óbvio, né? Ou realizar uma mudança de marcha, aí você pode utilizar apenas uma das mãos. Assinale a alternativa que responde à questão. Ao dirigir um veículo de porte, acredito que seja de maior porte, então estamos entre a C e a D. Tome cuidado e seja responsável pela segurança do veículo de menor porte. Então está entre a C e a D realmente. Pelos não motorizados e pela segurança dos pedestres, tá? Então resposta correta, D de dado. Tem uma regrinha muito simples, mas muito necessária para a prática e para a prova. Veículo maior é responsável pelo menor, motorizado pelo não motorizado, mas todos juntos são responsáveis pela segurança do pedestre, porque o pedestre ele é o mais vulnerável no trânsito aí, tá bom, gente? Qual veículo pertence à preferência? Do veículo que vier pela esquerda, do veículo que seguir em frente, do veículo 1 porque está à direita do 2, do veículo 2 porque o veículo 1 vai virar à esquerda. Olha só, em local não sinalizado, a gente fala sobre isso, a preferência de quem está, primeiro, na rodovia, não sendo rodovia, de quem está na rotatória, não sendo rodovia nem rotatória e o local não sendo sinalizado, a preferência é de quem se aproxima pela direita. Lembrando que os veículos que se deslocam sobre trilho sempre terão preferência sobre os demais. Então, de novo, regra de preferência. Local não é sinalizado, quem está na rodovia. Depois quem está na rotatória. Depois a regra da direita. E por fim, o veículo que se desloca sobre trilho sempre terá preferência sobre os demais. Então eu tenho na imagem aqui o veículo 2 e eu tenho o veículo 1. O local não é sinalizado, não fala que é rodovia nem rotatória. Então nesse caso a preferência é de quem está à direita. Tem alguém à direita aqui do veículo 2? Tem 1, então 2 perde a preferência. Então a resposta correta é a letra C. Ao veículo 1, porque ele está à direita do veículo 2, tá? Veículos transitando por fluxos que se cruzem, ao se aproximar de um local não sinalizado, a preferência é de quem vem pela direita, de quem vai em linha reta, de quem se desloca pela via de fluxo mais intensa dos veículos, do ônibus por transportar maior número de passageiros.
A resposta correta, A, de quem vem pela direita. Não tem nada no Código de Trânsito que fala que a preferência em local não sinalizado é de quem está na linha reta ou de quem está transitando na via mais intensa de veículo. E a D, muito pelo contrário, o veículo maior ele é responsável pelo menor. Então, a preferência em local não sinalizado é de quem vem pela direita. A é a resposta correta. Assinale o desenho e marque a alternativa que indica quem tem a preferência. Bom, do veículo 1, porque o veículo 2 vai fazer uma conversão. Do veículo 2, porque ele está à direita do 1. Do 1, porque ele está na linha reta. Nenhuma das respostas anteriores. De novo, não existe nada que fala que a preferência é de quem está na linha reta. Então, nesse caso, tem alguém à direita do veículo 1? Tem o 2. Então, o que acontece com 1? Ele perde a preferência. A preferência é do 2, porque ele está à direita do 1. Resposta correta, B de bola, tá? Diante da situação ilustrada, de quem é a preferência? Do veículo azul, porque está indo praticamente em linha reta. Do veículo azul, porque o veículo laranja fará uma conversão. Do veículo laranja, porque está à direita do veículo azul. A regra não trata desse caso. Trata sim a preferência do veículo laranja, porque o veículo laranja está à direita do veículo azul. Aplicando a regra de preferência, essa é boa, hein? Aplicando a regra de preferência no trânsito aí, podemos dizer que o veículo vermelho ele tem preferência sobre o azul? Não, ele não tem preferência sobre o azul. Tem alguém à direita aqui do vermelho? Tem. Então, o vermelho perdeu a preferência. A, não é. B, o veículo amarelo tem preferência sobre os demais, pois é de maior porte? Bom, não tem nada que fala aqui que ele é de maior porte. E o veículo de maior porte é responsável pelo de menor porte. Ele ia perder a preferência nesse caso, né? Não se fala de regra de preferência local não sinalizado. Fala sim. Então, o que sobrou para a gente? D de dado. A preferência do veículo verde, que tem preferência sobre o amarelo. Tem alguém à direita aqui do amarelo? Tem o verde. Então, o amarelo perdeu a preferência. O verde, em relação ao amarelo, ele tem a preferência. Desculpa. Mas o verde, ele não tem preferência sobre o vermelho. Isso mesmo, ele não tem preferência sobre o vermelho. Tem alguém à direita do verde? Tem. Então, ele perde a preferência. O verde tem preferência sobre o amarelo, mas não tem preferência sobre o vermelho aqui. Boa, boa, boa. Resposta D é a resposta correta para essa questão, tá? Os veículos que se deslocam sobre trilho, respeitando as normas de circulação, têm preferência de passagem nos cruzamentos não sinalizados, na rotatória, nos túneis, sobre os demais veículos. Os veículos que se deslocam sobre trilho, ele terá preferência sobre os demais veículos, tá? Então, ele vai ter preferência sobre os demais veículos aí. Resposta correta, D de dado, tá? Faço a análise das conversões pretendidas pelo veículo vermelho e pelo veículo azul e escolha a alternativa correta. Ambos farão conversões permitidas, pois não há placas que proíbam. Errado. Por quê? Você tem aqui uma faixa contínua, ó, faixa contínua. O azul não pode fazer esse movimento, faixa contínua. Somente o veículo vermelho é permitida a manobra pela sinalização. Somente o veículo vermelho é permitida a manobra pela sinalização. Parece que sim. Ambos farão conversões proibidas. Ambos não. O vermelho pode fazer o movimento. Somente do veículo azul permitida a manobra pela sinalização. Então, resposta correta, letra B, somente do veículo vermelho é permitida pela sinalização, porque aqui a linha ela não é contínua, tá vendo? Ela é tracejada ou ela é seccionada. Então, a sinalização permite apenas o veículo vermelho fazer a manobra aí, tá bom? Os veículos de serviço de emergência com sirene e os dispositivos luminosos
intermitente desligados, ele tem preferência de passagem quando? Lembrando que se esse veículo ele está com a sirene e o dispositivo luminoso ligado, ele é um veículo como qualquer outro. Então aplica-se a regra de preferência, a preferência de quem vem pela rodovia, rotatória ou direita. Cruzam com veículos que trafegam em vias utilizadas para a linha de ônibus? Não, nada a ver, né? Cruzam com veículos que se aproximem pela esquerda em se tratando de cruzamento não sinalizado? Resposta correta, B de bola. Cruzam com veículo que transportam passageiro? Cruzam com veículo que trafega em via não pavimentada? Olha a resposta B. Cruzam com veículo que se aproxima pela esquerda. Por que ele tem preferência? Porque se tem um veículo à esquerda, esse veículo à esquerda tem que dar preferência para ele porque ele está à direita, e a preferência é de quem está à direita do condutor. Então, resposta correta, B de bola, tá? B de bola aí. Gozam de livre circulação, estacionamento, parada, quando é serviço de urgência e devidamente identificada por dispositivo regulamentar de alarme, sonoros e iluminação vermelha intermitente. Os veículos de socorro de incêndio, polícia, socorro de incêndio, salvamento, polícia, ambulância, fiscalização e operação de trânsito, polícia, fiscalização e operação, polícia e ambulância. Resposta correta, B de bola. Olha só, toda vez que você pegar uma questão, começa na prova, e você tem alternativas muito parecidas uma com a outra. Você vai ver aí que a alternativa A está dentro da B, a C está dentro da B, a D está dentro da C, ou seja, uma está dentro da outra, são alternativas muito parecidas, vai na alternativa maior. Por quê? Porque a alternativa maior é a que está completa. As outras estão erradas? Não. Mas qual que está completa? A B de bola aí, a alternativa maior, tá? Ao aproximar de um cruzamento não sinalizado, surgindo um veículo à sua direita, o condutor deve A. Parar o veículo, respeitar a preferência. B. Diminuir a velocidade, usar atenção difusa e passar. D. Não se preocupar se estiver transitando em uma avenida. Resposta correta. Aproximou de uma área de cruzamento não sinalizado, vem um veículo à direita, ele para respeitar a preferência aí, tá? Como são chamados, gente? Os veículos que não têm prioridade no trânsito, nem livre circulação, mas possuem estacionamento e parada no local onde eu estiver trabalhando. Veículo prestador de serviço de utilidade pública, veículo de carga e descarga, veículo de entrega de gás e água mineral, veículo de transporte escolar. Veículo que tem livre parada e estacionamento, desde que ele esteja trabalhando, é o veículo aí de prestação de serviço de utilidade pública, tá bom? Então, resposta correta, A é a respostinha aí que vai gabaritar a nossa questão A, tá bom? Mais uma. Aqui, ó. Boa, mais uma aí, ó. Verificar se há espaço suficiente, sinalizar com antecedência e retornar para a posição anterior são procedimentos para executar o quê? Um deslocamento lateral, uma entrada em via arterial, passagem de outro veículo em movimento ou ultrapassagem de outro veículo em movimento. Resposta correta, letra D de dado, tá? Tem diferença de passagem para ultrapassagem. Olha só, o que é a ultrapassagem? É quando eu avanço à frente de outro veículo, mudando de faixa de trânsito e retorno para a faixa de origem novamente. Eu saio da direita, utilizo a esquerda e volto para a direita novamente. Já a passagem é quando eu avanço à frente de outro veículo,
e não mudo de faixa de trânsito. Então, resposta correta, D de dado, tá? O condutor ele deve sinalizar e deslocar seu veículo com antecedência para a faixa mais à esquerda da sua mão de direção para fazer o quê? Mudar de via de trânsito, para fazer uma ultrapassagem, para aumentar a velocidade ou para entrar à esquerda. O condutor ele deve sinalizar e deslocar o seu veículo para a faixa mais à esquerda da sua mão de direção. Então ele está colocando o veículo mais ao centro da via, porque a faixa aqui da esquerda, ó, ela é contramão de direção. Ele está aproximando a esquerda o máximo possível da mão de direção. Ele está próximo ao eixo da via, a linha amarela. Quando ele aproxima ao eixo da via, próximo à linha amarela, é porque ele vai entrar à esquerda. Então você deve sinalizar, deslocar para o eixo da via, para a esquerda da sua mão de direção, para entrar à esquerda. Resposta correta, D de dado, tá? D de dado. Ao ser ultrapassado, o condutor deve reduzir bastante a velocidade. B. Não se preocupar, porque é responsabilidade de quem ultrapassa. C. Deslocar obrigatoriamente para o acostamento, para que o veículo que ultrapassa o faça com segurança. D. Desviar para a direita, reduzir ou manter a velocidade. Ao ser ultrapassado, o condutor deve, resposta correta, D de dado, desviar para a direita, reduzindo ou mantendo a velocidade. Cuidado! Muita gente aqui marcaria C. Nós acabamos de falar que você não pode transitar no acostamento. Você vai deslocar para a direita, mantendo ou reduzindo a velocidade. Obedecidas as normas de segurança na via, o condutor poderá aumentar a velocidade do veículo quando estiver sendo ultrapassado, notar a presença de veículos destinados a socorro, diante da presença de animais para evitar atropelamento, estiver sendo ultrapassado. Obedecidas as normas de segurança da via, o condutor ele pode aumentar a velocidade quando ele estiver sendo ultrapassado? Não. Na presença de veículo destinado a socorro? Muito pelo contrário. Diante da presença de animal? Também não. Estiver ultrapassando. Na ultrapassagem você aumenta a velocidade. Ao ser ultrapassado, o condutor deve manter-se à esquerda, aumentar a velocidade, se estiver na faixa da esquerda, deslocar para a faixa da direita, somente reduzir aqui a velocidade. Bom, percebe-se que você está sendo ultrapassado, o movimento mais correto, havendo possibilidade, se você está na faixa da esquerda, é deslocar para a faixa da direita, porque a faixa da esquerda é destinada a fazer ultrapassagem e deslocar em maior velocidade. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão o quê? Manter a velocidade, manter distância entre eles, aumentar a velocidade, sempre pela faixa da esquerda da via. Eles devem circular aumentando a velocidade, mantendo a velocidade, mantendo distância, só pelo lado esquerdo. Resposta correta, mantendo distância entre eles, tá? Os veículos mais lentos e de grande porte têm que manter distância entre eles. Para quê? Para que os veículos que ultrapassam venham intercalando entre eles aqui com segurança, tá? São causa de colisão nas ultrapassagens, exceto, toda vez que tiver essa palavrinha exceto aí, gente, faz o seguinte, coloca o não lá na frente. Não são causas de colisão nas ultrapassagens. Não observar corretamente o espaço disponível, o tempo necessário para a manobra. Não observar a distância lateral. Aumentar a velocidade ao mudar da faixa de trânsito. Forçar a ultrapassagem. O que não é uma causa de colisão na ultrapassagem?
não observar corretamente o espaço disponível e o tempo necessário, não observar a distância lateral, aumentar a velocidade ao mudar de faixa de trânsito, forçar a ultrapassagem aqui. Não é causa de colisão aumentar a velocidade ao mudar de faixa de trânsito. Agora, se você não observa o espaço disponível, é causa. Se você não observa a distância lateral, é causa. Se você está forçando a ultrapassagem, é causa. O que não é causa de colisão na ultrapassagem, aumentar a velocidade ao mudar de faixa de trânsito. Porque quando você faz a ultrapassagem, a gente acabou de ver, você deve aumentar sim a velocidade. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem circular em maior velocidade, nós estamos falando disso o tempo todo, é a faixa da direita, da esquerda, qualquer uma, a de sinalização com linhas amarelas. A faixa destinada a circular em maior velocidade, fazer ultrapassagem, é a faixa da esquerda. Dar passagem pela esquerda quando solicitado é o quê? Apenas uma questão de cortesia, dever de todo condutor. Apenas uma regra para prevenir acidente, proibida a todo motorista. Resposta correta, B de bola, dever de todo condutor. Inclusive, nós já falamos isso mais cedo aí, é infração de trânsito de natureza média, não facilitar a manobra de ultrapassagem. É dever de todo o condutor, tá? O procedimento do condutor ao ser ultrapassado em uma rodovia é A. Somente diminuir a velocidade. B. Sinalizar, diminuir a velocidade, deslocar para o acostamento. C. Deslocar para a faixa da direita e acelerar a marcha. Facilitar a ultrapassagem aqui. Está sendo ultrapassado. Qual que é o procedimento correto? Deslocar para a direita e acelerar a marcha. Sinalizar, diminuir a velocidade, deslocar para o acostamento. Somente diminuir a velocidade. Resposta correta, D de dado. Facilitar a ultrapassagem. Então, o procedimento correto sempre é facilitar a ultrapassagem. Em relação à ultrapassagem, podemos afirmar: A. Não se permite ultrapassagem pela contramão. A ultrapassagem só poderá ocorrer se realizada quando o veículo à frente for convergir. Só pode ultrapassar em vias de duplo sentido. Pode ser feita pela contramão, desde que a manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito de quem vem em sentido contrário. Resposta correta, D de dado, tá? Pode ser feita pela contramão, desde que a manobra não obstrua ou coloque em risco os veículos que vêm em sentido contrário aí, tá bom? Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando o embarque e o desembarque de passageiro. Lotação, um ônibus, como a gente costuma dizer. Você só reduz a velocidade, aumenta a velocidade, somente observa a sinalização, não ultrapassa o veículo. Resposta correta, A, reduz a velocidade. Pode ultrapassar? Pode, mas em velocidade reduzida, prevendo que aquele pedestre, que é o passageiro que acabou de descer do ônibus, ele pode passar na frente e você precisa estar na velocidade reduzida para ter tempo, né, de fazer a imobilização do veículo. Quando uma via for de mão única, dotada de duas ou mais faixas de trânsito, o condutor que está na sua frente, ele posiciona corretamente o veículo, ele vai entrar à esquerda. O que você pode fazer aqui? Ultrapassar pela esquerda, utilizar a área de acomodação, ultrapassar pela direita, diminuir porque é proibido ultrapassar em áreas de cruzamento. Ultrapassar pela direita. Guarda aqui, ó. Ultrapassagem é feita pela esquerda. Se perguntar na prova, é pela esquerda. Mas quando o veículo que está na sua frente, ele sinalizar que vai entrar à esquerda, aí você pode fazer a ultrapassagem pela direita. C de casa é a resposta correta. Nas interseções e suas proximidades, o condutor o quê? Poderá efetuar a ultrapassagem, não precisa diminuir a velocidade, poderá efetuar o deslocamento lateral, não poderá efetuar a ultrapassagem. Na interseção, que são as áreas de cruzamento, ou próximo a eles, o condutor não
não poderá efetuar a ultrapassagem. Resposta correta, D de dado, ele não pode realizar a operação de ultrapassagem. O condutor não pode ultrapassar veículos A, nos trechos em curvas e em aclives com visibilidade suficiente, nas passagens de nível com sinalização permitindo a ultrapassagem, em vias com duplo sentido de direção e pista única, quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem, pontes, viadutos e nas travessias de pedestre. O condutor não poderá realizar a operação de ultrapassagem em pontes, viadutos e nas travessias de pedestres. Mesmo assim, porque não tem uma sinalização permitindo. Letra B, ele fala de passagem de nível, e letra C, ele fala de pista dupla, pista única com duplo sentido de circulação. Também é proibido nesses locais, porém a sinalização permite. Então, resposta correta, D de dado, pontes, viadutos e travessias de pedestre. É proibida a ultrapassagem em vias de pista única, pontes, vias com linhas tracejadas, vias de mão dupla. É proibida a ultrapassagem em pontes, tá? A ultrapassagem em pontes, ela é proibida. Assinale a alternativa, onde não existir proibição de ultrapassagem. Assinale a alternativa, onde não existe proibição de ultrapassagem. Nas travessias de pedestre, nos cruzamentos, nos trechos com faixa seccionada, nas passagens de nível. Onde não é proibido ultrapassar, nos trechos com faixa seccionada, ou também conhecida como tracejada. Transposição de faixa, movimentos de retorno, conversões, denomina-se o quê? Deslocamento lateral, interseção, lagradouro ou cruzamento aqui. Transposição de faixa, retorno e conversão é considerado deslocamento lateral. Fechou, gente? Nós vamos dar uma pausa aqui agora. Esse é o primeiro bloco aqui de perguntas nossas sobre norma de circulação e de conduta. Nós vamos ter um outro bloco também aí, com aproximadamente 40 e poucos minutos. Então a intenção nossa aqui não é ficar comentando as questões, é mesmo ver as questões que são mais cobradas na prova teórica, tá bom? Obrigado a todo mundo aí e daqui a pouco a gente retorna aí para um próximo vídeo de correção de questões ou uma próxima aulinha também, tá bom? Até mais aí para todo mundo. Quem deu o tempo que está na aula pode ir fechando a aulinha. Se não, você pode fechar o vídeo aí, voltar essas questões, dar pausa para assimilar melhor o assunto abordado aí. Tá bom, gente? Até mais aí para todo mundo, hein?